Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1164 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e curte, compartilha com aquele amigo, avalia a gente com 5 estrelas no Spotify. Tudo que você fizer para nos dar engajamento, eu te agradeço eternamente. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional e não usurpa a competência legislativa privativa da União, nem atribui competências típicas das polícias militares, lei estadual que regula, na respectiva polícia militar, a prestação voluntária de serviços de guarda de imóveis locais e de guarda de quartéis da corporação, desde que respeitadas as balizas dispostas na Lei Federal de Regência. Vamos lá, não é? Trata-se aqui, gente, da lei de número 7103 do Estado do Pará. Ela institui um serviço voluntário para a guarda de imóveis públicos e de quartéis da Polícia Militar por parte de soldados temporários. Então, basicamente, é aquela pessoa que ela não faz parte dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, mas ela tem a oportunidade de servir como um servidor temporário, e aí vai fazer ali a guarda de imóveis públicos, de quartéis, de polícia, etc. Nós até já conversamos sobre, eu não lembro se era essa lei específica do Estado do Pará ou se era de outro estado, mas já saiu em informativo. E essa pessoa, gente, ela não usa arma, tá? Só para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Então, não é bem um policial militar, né? É um servidor temporário que vai fazer guarda de imóveis públicos e quartéis, beleza? Aí vem a questão, é constitucional essa previsão? E aí você entendeu que na maior parte a lei é constitucional sim. Agora, alguns pontos, né, não são constitucionais. Então vamos aqui ver quais foram os principais pontos da decisão. O primeiro foi de que a atividade de guarda patrimonial ela não se confunde com a atividade típica da polícia militar, como, por exemplo, o policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, beleza? Isso aqui a gente até já conversou. Segundo ponto, o serviço de segurança patrimonial já ocorre no setor privado, então, por analogia, não teria nenhum problema. Agora, se entendeu, não é, que há limitações impostas, como proibição, por exemplo, do porte de arma de fogo e do exercício do poder de polícia por parte desses soldados temporários, tá? Então, no geral, se trata de uma lei constitucional, mas alguns pontos foram declarados inconstitucionais. Quais foram? Então, primeiro, exclusão da atribuição de guarda em estabelecimento prisional. Por quê? Porque a emenda constitucional 104 de 2019 previu a criação da polícia penal. E aí, de fato, é a polícia penal que deve fazer esse serviço dentro do presídio. Então, já não caberia aqui esse policial militar temporário fazendo essa guarda em unidade prisional. Segundo ponto, a lei trazia uma limitação máxima de ingresso com 23 anos de idade. E aí você entendeu que essa limitação máxima ela é inconstitucional, porque é irrazoável, né? Não faz sentido essa limitação de ser no máximo uma pessoa com 23 anos de idade, beleza? Então, em sentido semelhante, eu achei aqui foi uma lei do estado de Goiás, tá? Que previa ali algo muito parecido e que até essa questão da idade naquela situação também foi julgado inconstitucional. Então era bem parecido mesmo. Sai lá no informativo 1145 e agora no informativo 1164 a legislação do estado do Pará. Isso é uma curiosidade que pode ser uma bobagem, enfim, não vai acrescentar tanta coisa, mas sobre essa limitação de idade, aqui no estado do Ceará, por exemplo, a situação é um pouco diferente, porque aqui quem faz essa guarda patrimonial é o batalhão chamado BSP, Batalhão Patrimonial, que é formado por policiais que estão na reserva, ou seja, aqueles policiais aposentados, né? Então, olha só, alguns estados são os aposentados que fazem, e em outros estados eles só aceitam menino de até 23 anos. Interessante a distinção. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional
e não usurpa a competência legislativa privativa da União, nem atribui competências típicas das polícias militares, lei estadual que regula, na respectiva polícia militar, a prestação voluntária de serviços de guarda de imóveis locais e de guarda de quartéis da corporação, desde que respeitadas as balizas dispostas na Lei Federal de Regência. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, e é um julgado importantíssimo, tá? Na verdade, não é nem bem um julgado, né? Aqui foi a homologação de um acordo em um processo estrutural. E o destaque ficou assim, ó. O plano Pena Justa, que busca enfrentar as violações sistêmicas de direitos humanos nas prisões do país, foi homologado pelo STF com algumas ressalvas que visam seu aprimoramento. Então, bora lá, né? De onde é que surge tudo isso? Primeiro ponto, né? De onde é que surge? Não, vamos primeiro começar de conceito, né? O que raios é um processo estrutural? Gente, processo estrutural é um tipo de ação judicial que busca resolver problemas complexos, sistemáticos, dentro de uma estrutura pública ou privada. Então, por exemplo, pode ser dentro do sistema prisional, sistema educacional, de saúde, enfim. Diferentemente de um processo comum, aqui o foco não é no individual, o foco aqui é no coletivo, é na estrutura mesmo daquele sistema, visando de fato transformar a realidade de estruturas que estão disfuncionais. Então, quando você escuta falar, por exemplo, que o sistema prisional está em um estado de coisas inconstitucional, você já pode ter na sua cabeça que qualquer ação individual ela vai tutelar o direito daquela pessoa, vai melhorar ali a situação específica, mas o sistema como um todo vai continuar estando em estado de coisas inconstitucional. Então é necessário uma estratégia coletiva de larga escala. E aí, nesse tipo de situação é que precisamos de um processo estrutural. E aí, quais são as principais características? Gente, primeiro nós temos um foco sistêmico, né? Então, não é uma decisão isolada, mas sim implementação de ações coordenadas e amplas. Segundo ponto, temos aqui a participação de múltiplos agentes. Então, são, por exemplo, entidades da sociedade civil, organismos internacionais, órgãos da justiça, governo, todo mundo aqui é envolvido na busca de uma solução, né, ou de soluções, né? Terceiro ponto, aqui nós precisamos de um monitoramento contínuo. Aqui, a sentença da decisão é só um primeiro passo, né? É necessário que mesmo assim, mesmo após essa sentença, se tenha um monitoramento, né? Um acompanhamento prolongado. E um detalhe, a sentença aqui não pode ser muito fechada. A sentença vai trazer diretrizes, vai trazer metas, porque também o judiciário não pode simplesmente se fazer de administrador. Então, também não pode ser uma sentença totalmente fechada. E aí vem o quarto ponto, né? A flexibilidade. São soluções que elas precisam ser ajustadas ao longo do tempo para se adequar na melhor realidade. Mas essa flexibilidade também diz respeito ao próprio dispositivo da decisão, né? Normalmente uma decisão que não vem tão fechada. E o último ponto, diálogo interinstitucional. Aqui tem muito a ver com essa questão também que nós trouxemos da participação de múltiplos agentes. Então deve haver uma implementação de soluções por meio de cooperação entre diferentes órgãos governamentais e não apenas por uma imposição judicial. E aí, gente, aqui nesse caso, né, que é a tal da DPF 347, a famosa DPF 347, onde agora nós tivemos a homologação desse plano Pena Justa, nós tivemos lá atrás, que saiu inclusive no informativo 1111, uma decisão que fixou uma tese, né? Como é que tinha ficado essa tese? 1. Há um estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, a União, Estados e DF, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do STF nos prazos e observadas as diretrizes
e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltadas para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída de presos. Só um detalhe sobre esse ponto 2, está vendo como é o dispositivo aqui? Não foi algo fechado, né? Ele só disse, ó galera, vocês aí elaborem planos, nos tragam planos de como vocês vão resolver aqui esse BO. E aí nós vamos analisar e, sendo o caso, nós vamos homologar ou não. E foi isso que aconteceu, né? Veio o plano Pena Justa e ele foi homologado em partes. Teve parte que não foi homologada, nós vamos detalhar isso, beleza? E terceiro ponto aqui da tese, o CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Então aqui não é já algo direcionado mais ao próprio Poder Judiciário, né? Com a criação de novas varas de execução penal. Por que isso, né? Por que novas varas de execução penal? Por conta do objetivo de ter uma análise mais pessoalizada mesmo, né? Uma análise mais aprofundada da situação da execução penal das pessoas que estão cumprindo pena, porque de fato hoje ainda se fala muito em pessoas que cumprem a pena além do que deveria, que passam do prazo da progressão e permanecem lá presas, né? Então, de fato, é necessário que haja um olhar mais aprofundado, né? Um olhar mais individualizado em relação às penas que foram impostas, beleza? Mas vamos lá, então. O que nós temos aqui de mais importante desse plano Pena Justa? Ele tem 51 ações e 306 metas a serem cumpridas até 2027 para combater a superlotação e melhorar a infraestrutura, fortalecer a reintegração social, enfim. Esse plano ele tem como impactos esperados. Vamos lá. 1. O enfrentamento do racismo institucional e o respeito à legalidade do sistema penal. 2. O fortalecimento de alternativas penais e a reversão do hiperencarceramento. 3. A melhoria da gestão e da vida das pessoas no sistema prisional, assegurando seus direitos e condições de trabalho dignos aos servidores. 4. A construção de políticas públicas sustentáveis que garantam a execução da pena. 5. A adequada proteção dos bens jurídicos. E 6. A redução da influência das organizações criminosas nas prisões. Esse último ponto aqui, né, importantíssimo, todos são importantíssimos, né, mas esse último aqui chama muita atenção porque muito do resto parece poesia, né, mas esse último ponto acaba chamando muita atenção. Eixos principais. Nós temos 4 eixos principais dentro desse plano, né, com o objetivo de alcançar essas metas, né? Quais são? 1. Controle de entrada e de vagas no sistema prisional. 2. A qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura prisional. 3. O processo de saída da prisão e da reintegração social. E 4. As políticas de não repetição do estado de coisa inconstitucional do sistema prisional. Beleza? Nós temos então esses 4 eixos de ação, 4 eixos principais de ação, né, para alcançar os objetivos. E aí, gente, nós temos, né, então, a homologação desse plano, beleza? Como nós já vimos, isso havia sido determinado na decisão que foi proferida lá em 2023 e que saiu no informativo 1111. E aí veio, né, esse plano para ser homologado. Foi homologado em parte. Então, o que foi homologado e o que não foi? Bora lá. O plenário, por maioria, homologou a medida relativa à vedação do ingresso de presos com transtorno mental em hospital de custódia. Então, ponto muito importante, tá? Essa vedação do ingresso de pessoa com transtorno mental em hospital de custódia foi homologado, beleza? Mas deixou de homologar o quê? A necessidade de instalação de câmera corporal na polícia penal, né, nos policiais penais, melhor dizendo, e também deixou de homologar medidas relativas à compensação penal por condições degradantes e a tal da remissão ficta, por ausência de oferta de trabalho e de estudo. Então, esses 2 pontos aqui não foram homologados, tá? Estavam no plano. Quais foram, então, os pontos que não foram homologados? 1.
não foi homologado a obrigação de instalação de câmera corporal nos policiais penais e também não foi a necessidade, né, de medidas de compensação penal por condições degradantes e também remissão ficta por ausência de oferta de trabalho e estudo. Como seria essa compensação penal por condições degradantes? Nós temos, né, na jurisprudência alguns exemplos disso. Então, por exemplo, houve uma decisão do STJ que mandou contar em dobro aquelas penas que foram cumpridas lá no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que fica no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Por quê? Porque havia uma condição extremamente degradante e aí houve decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo essa situação, e por isso o período da pena acabou sendo contado em dobro. Então isso tem histórico, né, dentro da jurisprudência brasileira. Então, mas nesse caso não foi homologado. E remissão ficta por ausência de oferta de trabalho e estudo também não foi homologado, beleza? Deixei o link com a íntegra desse plano. É um arquivo muito grande, não sei se vai fazer sentido o estudo da íntegra, mas faz sentido dar uma boa aprofundada aqui, tá? Com certeza ainda teremos aqui alguns detalhes desse plano e que vale muito a pena aprofundar. Depois, oportunamente, quem sabe traremos. Então, como é que ficou aqui o destaque? O plano Pena Justa, que busca enfrentar as violações sistemáticas de direitos fundamentais nas prisões do país, foi homologado pelo STF com algumas ressalvas que visam seu aprimoramento. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1368 do STF. A tese ficou da seguinte forma: a aplicação das alíquotas integrais da AFRMM a partir da revogação do Decreto 11.321 de 2022 pelo Decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade tributária de exercício em nonagesimal. Gente, isso aqui é um caso concreto bem interessante. Nós já conversamos no informativo anterior, mas eu acabei não trazendo aqui o número desse informativo, para falar a verdade. Mas olha só esse contexto, que interessante. Isso aqui é a alíquota de adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante, a FRMM. É um tributo que incide sobre o transporte marítimo de cargas no Brasil. E aí, o que aconteceu? Olha só. Em 2022 teve eleição, não foi? E o presidente, até então, perdeu. E aí, o que ele fez? Na véspera de passar ao poder, ele editou alguns decretos que deixou, né, algumas bombas ali armadas para o novo governo. Um desses decretos foi o que previa a redução pela metade das alíquotas desse adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Ou seja, cortou pela metade aqui esse tributo. Com efeito a partir de quando? A partir do dia que o novo presidente assumisse, 1º de janeiro de 2023. Aí, gente, o que o presidente que assumiu em 1º de janeiro de 2023 fez assim que acordou? Eu acho que ele nem dormiu, na verdade. Ele esperou passar meia-noite e aí ele já editou vários decretos desarmando essas bombas que ficaram armadas. Assim, primeiro dia de governo mesmo, 1º de janeiro. Pá, tá aqui, ó. Revoga esses decretos aí que estão abrindo mão de receita porque não tem condição não. Revoga. E aí, o que se fez? Se restabeleceu a alíquota original. Mas aí, bora lá. Quem ia pagar o imposto disse, calma aí, Lulinha, não é assim não, tem princípio da anterioridade. Não dá para você aumentar a alíquota sem respeitar a anterioridade, tanto a de exercício quanto a nonagesimal, né? Tá aumentando, né, a alíquota, querendo ou não. E aí, o que o STF disse? Disse, não, mas calma. Nós temos que o decreto que foi editado em 2022, ele sequer chegou a produzir qualquer efeito jurídico econômico. Por quê? Porque ele começava a ter efeito em 1º de janeiro de 2023. E como eu disse, o novo presidente nem dormiu, né? Ele já deixou tudo no ponto. Assim que virou o dia, já editou os decretos revogando esses decretos anteriores. Né? Então, de fato, não produziu efeitos jurídicos e econômicos e, por conta disso, na real, né, na verdade mesmo, não havia ali um aumento de alíquota. Havia uma manutenção, aquilo que sempre foi. E aí, por conta disso, não precisaria atender princípio da anterioridade, seja
de exercício, ou seja, nonagesimal. Professor, e o princípio da segurança jurídica e da não surpresa? Aí, gente, entendeu-se que não houve violação, porque na verdade não houve nenhuma mudança em relação ao que já estava em vigor, né? Isso aqui foi uma bomba armada, né? Foi deixada por um governo para o outro pegar a bomba. Mas aí o STF acabou convalidando aquilo que o novo governo fez. E teve mais um ponto, né? Se entendeu que essa redução de alíquota ela era nula, porque ela violava a lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, já havia uma decisão do TRF2 nesse sentido, de que não houve uma estimativa de impacto orçamentário. E por conta disso havia a nulidade mesmo dessa redução de alíquota. Então, mais um motivo para esse decreto editado pelo novo governo em 2023 já ter feito imediato, sem precisar obedecer anterioridade. Então, como é que ficou o tema de repercussão geral 1368? A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM a partir da revogação do Decreto 11.321 de 2022 pelo Decreto 11.374 de 2023 não está submetida à anterioridade tributária de exercício e nonagesimal. Próximo julgado foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e a tese de repercussão geral, tema 1366 do STF. E a tese ficou da seguinte forma: 1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as convenções de Varsóvia e de Montreal. 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga e age com dolo ou culpa grave. Beleza, então vamos lá, né? Temos aqui um tema, gente, que já é até bem batido, tá? Temos agora uma tese de repercussão geral, então isso traz uma importância, né? Uma tese qualificada do STF, mas que não traz grandes novidades. Basicamente, nós temos que no âmbito interno, né? Então, por exemplo, transporte aéreo de passageiros dentro do Brasil, não é possível tabelamento de danos morais e de danos materiais. Mas no transporte internacional de passageiros, aí nós temos as convenções de Varsóvia e de Montreal, que trazem um tabelamento dos danos materiais. Então, nesse ponto, tá? Danos morais, não. Dano moral não pode ser tarifado, aí se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Mas danos materiais, aí se aplica, de fato, a Convenção de Montreal, cujo dano material é tarifado. Então, esse é o grande ponto, tá? É possível essa tarifação do dano material no âmbito do transporte aéreo internacional de passageiros. Agora, o segundo ponto da tese é o seguinte: mas imagina que a empresa sabia o valor da carga, sabia que o valor da carga era maior, por exemplo, houve um extravio de uma bagagem e foi informado que essa bagagem era de um valor muito maior do que o tabelamento que traz essa convenção. E aí? A empresa vai se responsabilizar, especialmente, né, no caso em que ela age com dolo ou culpa grave? Aí, gente, o STF disse que essa questão é infraconstitucional, tá? Então, sobre esse ponto, aí, de fato, o STF não trouxe uma solução. Então, como é que ficou o destaque? A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as convenções de Varsóvia e de Montreal. 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial que eu sempre faço, sempre repito, mas tem gente que teima em não aceitar. Vem fazer parte do Clube da Lei, vem conhecer nosso clube. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Você vai ver que lá no Clube da Lei você tem acesso às nossas leis integradas, a todos os planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Um material, gente, que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então vem fazer parte. O valor é super acessível e com certeza vai ser um diferencial.
Segundo convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um diferencial já nas fases mais avançadas do concurso. Então, quem sabe aí você vai pontuar na sua prova de títulos graças a essa publicação. Então, seguindo em frente, próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, lei municipal que proíbe o uso da denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático das suas instituições de ensino públicas ou privadas. Gente, aqui o desabafo, eu não aguento mais comentar julgados sobre isso. Não aguento mais, eu não sei nem quantos saíram em informativo do STF, tratando sobre municípios que editaram leis para proibir a linguagem neutra. O que é a linguagem neutra, gente? Linguagem neutra é uma forma de comunicação que evita a demarcação de gênero, visando a inclusão de todas as pessoas. Também pode ser conhecida como linguagem inclusiva. O que aconteceu? Vários municípios mesmo do país inteiro editaram leis proibindo o uso de linguagem neutra ou de dialeto não binário também em escolas e documentos oficiais desses entes municipais. E aí, essas leis são constitucionais? Não são, não são. Primeiro ponto, por uma questão formal, porque invade competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então, se trata de algo que é formalmente inconstitucional e materialmente inconstitucional também, porque acaba indo de encontro ao princípio da isonomia, que estabelece que todos são iguais perante a lei sem discriminação de qualquer natureza, ofende também a liberdade de expressão, de manifestação e a proibição da censura, e também o objetivo de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade ou qualquer outras formas de discriminação. Então, realmente temos aqui uma legislação que é inconstitucional nesse caso. Foi uma lei lá do município de Uberlândia, Minas Gerais, mas tivemos várias outras, tá? A mais recente, uma delas, foi lá no informativo 1082 e foi um município lá do estado de Rondônia. Então, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, lei municipal que proíbe o uso da chamada linguagem neutra na grade curricular e no material didático das instituições de ensino público e privadas. O último julgado de hoje, gente, foi inserido na Lei Candir, que trata sobre ICMS, a Lei Complementar 87/96. E é também uma tese de repercussão geral, é o tema 1367 do STF. A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no tema 1099 da repercussão geral e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão do mérito da ADC 49, 29/4/2021, essa data, tá? Bora entender isso aqui, né? A controvérsia aqui, gente, é acerca da incidência ou não de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, especialmente quando se tratam de estabelecimentos em estados distintos. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho a minha empresa, a empresa do Bruno, e a empresa do Bruno tem sede no estado do Ceará e no estado do Tocantins. E aí, eu faço a transferência de determinados produtos que estão no estado do Ceará para a sede que está no estado do Tocantins. O que acontecia? O que acontecia é que pagava ICMS nessa transferência. Negócio meio absurdo, né? Mas qual é o fundamento disso? O fundamento é o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 3, lá da Lei Candir, que diz que é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Então, se cada estabelecimento é autônomo, a mera movimentação da mercadoria já vai pagar
ICMS. E aí, gente, isso aí foi julgado inconstitucional. A ADC 49 foi julgado inconstitucional. E, além disso, foi fixado uma tese de repercussão geral, foi o tema 1009, que disse que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância. Qual o detalhe? O detalhe é que houve aqui uma modulação de efeitos, tá, gente? Então, basicamente, passou a ser assim só a partir de 2024. Até 2023, então, continuava pagando ICMS nesse deslocamento de mercadoria, mesmo que para estabelecimentos do mesmo titular. E aí, só há uma ressalva aqui, tá? A ressalva é que se você já tinha proposto uma ação antes de 16 de 4 de 2021, que foi a data do julgamento da ADC 49, e essa ação estava ainda tramitando nessa data, você vai poder já ser beneficiado por essa decisão. E aqui tanto faz ação judicial como também um processo administrativo, tá? Agora, se você não propôs a ação antes de 29 de 4 de 2021, você continua pagando e só a partir do exercício de 2024 é que não continuará mais, né? Deixará de pagar esse tipo de ICMS, que é um verdadeiro absurdo, né? Convenhamos. E aí agora temos uma tese de repercussão geral para falar só sobre essa modulação de efeitos, beleza? É o tema 1367 do STF. Como é que ficou então esse destaque? A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no tema 1099 da repercussão geral e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, 29 de 4 de 2021. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Agora não esquece de, antes de ir embora, deixar aquele like, de compartilhar, de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Tudo isso nos ajuda demais e você terá a minha eterna gratidão. Então, por hoje foi isso. Muito obrigado e até a próxima.